Boa noite, pessoal, para quem tá entrando. Já a gente vai começar a nossa live aí com o professor Marcelo Lebre. Boa noite, oi. Vou esperar o pessoal entrar aí para eu falar um pouquinho do que vai acontecer na live de hoje. Boa noite para todo mundo. Bom, pessoal, enquanto isso eu vou me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Camila Bisson, eu sou estagiária aqui na Cultive, represento a Cultive aqui no Instagram, eu que falo com vocês, posto aí os conteúdos do Instagram da Cultive, respondo vocês no direct, enfim. E hoje a nossa live é com o professor Marcelo Lebre, renomado professor de Direito Penal aí. Vou esperar o pessoal entrar para falar mais um pouquinho, beleza? Gente, hoje nessa live vai ter um e-book gratuito que vai ficar lá na nossa bio, tá? Um e-book aí gratuito que o professor disponibilizou para todo mundo que vai assistir a live. Então, depois da live já vai estar lá na nossa bio disponível. Olá, olá. Sejam todos bem-vindos à live. Daqui a pouquinho o professor vai entrar, beleza? O áudio tá atrasado aí pra vocês? Tem umas pessoas que estão falando de que o áudio tá um pouco atrasado. Ou não, tá tranquilo? Me deem um feedback aí, por favor. Show! Então, pessoal, vamos lá. Enquanto o professor não chega aí, eu vou falar um pouquinho do que vai ser a live, beleza? A live aí é pro pessoal que estuda direito, então... alunos de direito, profissionais do direito, o pessoal aí que vai concursar, concurso público, nessa área do direito aí. Hoje o professor Marcelo Lebre, ele vai dar dicas para vocês, ele vai abrir aqui as perguntas para vocês fazerem, beleza? Para quem não conhece, o professor Marcelo Lebre, ele é um dos mais renovados professores de direito penal do país, tá? E um dos maiores especialistas aí em concurso público e provas da OAB. Então, pessoal que tá interessado, vai prestar concurso público, conhece um amigo que vai prestar também, já compartilha aí a live pra gente pegar um bom pessoal aí e ser uma live de sucesso, beleza? Já ele vai entrar. Vamos aguardar um pouquinho. Oi, 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 oi. Vamos entrando, o pessoal tá entrando. E é isso, gente. Você que estuda direito, você profissional do direito, conhece alguém que vá se interessar por essa live, compartilha aí com essa pessoa também, porque vai ser uma live de muito conteúdo. O professor Marcelo Lebre, ele é bem renomado na área. Então, você que vai prestar aí concurso público, bora lá. Eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui. Eu tô com o currículo dele aqui na mão. Ele é advogado especialista em direitos econômicos. Ele é professor de direito penal, processo penal e criminologia. Ele é autor de obras jurídicas pela editora Provare. Ele é professor na Escola de Magistratura do Paraná, Escola de Magistratura Federal e Escola de Magistratura do Trabalho, além de Escola do Ministério Público, tá? Ele é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB e membro do Conselho Penitenciário do Paraná. Então, o cara aí com todo respeito, tem um currículo invejável. Beleza? Já ele deve entrar. Vamos esperar um pouquinho.
Ele vai abrir para perguntas. Enquanto isso, vocês vão compartilhando aí essa live. Você que estuda direito, trabalha no ramo, vai fazer aí concurso público. Logo mais também vai ter o concurso público para a Polícia Civil do Paraná. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. E ele vai entrar aqui. Ele já deve estar entrando. Vamos conectar aí com ele. Boa noite, professor. Tá me ouvindo direitinho? Olá, tudo bem? Tudo bem, prazer. Eu sou Camila, representante aqui da Cultive Agora deu no uma travadinha. Instagram. Você está me ouvindo, me enxergando? Como é que estamos? Tô ouvindo você perfeitamente. Tá travando? Aqui tá dando algumas travadinhas. Vê se melhorou agora. Vamos. A princípio, sim. A princípio, Então, sim. beleza. Boa noite, já apresentei você aqui para o pessoal, falei um pouco do seu currículo, falei para eles que você vai disponibilizar um e-book gratuito, que mais tarde vai estar lá na nossa bio, aqui no Instagram. E é isso, mais tarde a gente vai abrir aí pergunta para eles fazerem, vamos esperar o pessoal entrar, principalmente os seus seguidores que vão começar a entrar agora, né? E eu passo a palavra aí para você. Tá bom, querida. Obrigado pela tua atenção. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer esse convite especial aí que a equipe da Cultive fez para que a gente possa trabalhar com temas relevantes do direito penal. Saúdo a você que gentilmente aí veio me receber neste encontro virtual. Saúdo também os colegas Cláudio, Ricardo, todos grandes amigos, e sei que tem uma visão bastante, digamos assim, não apenas objetiva, mas uma visão bastante comprometida com a importância dos conhecimentos nas mais variadas áreas do saber, inclusive na nossa, né, na área do saber jurídico, e que tem um compromisso aí com o público de ofertar conteúdos, tanto escrito quanto aulas de altíssimo nível, com grandes colegas professores. Então, para mim é uma honra aí participar desta live, em especial para falar de... Legal. Especial para falar de temas que particularmente fazem parte da minha vida diária há muito tempo, objeto dos meus estudos e do meu trabalho, que são os temas do direito penal. Como você mencionou, eu leciono já há bastante tempo em lugares variados, cursos de graduação, cursos de pós-graduação, de mestrado, nas escolas oficiais da magistratura, do Ministério Público. Mas eu confesso a você que eu gosto muito, muito mesmo de dar aula em cursos preparatórios para concurso público, exame de ordem, enfim. Já lecionei em milhares de cursinhos ao longo do Brasil. E nessas minhas andanças, obviamente, fui ganhando, digamos assim, pecha de concurso. Você diz assim, mas você não é concursado? Não. Eu fiz a opção de seguir a minha atividade profissional na advocacia privada. Eu atuo preponderantemente com crimes econômicos, mas obviamente que na condição de docente, você tem uma obrigação, que é a de fazer uma leitura fiel dos temas, no meu caso, dos temas do direito penal, e poder passar para os alunos que querem uma determinada carreira pública aquilo que é essencial, aquilo que ele precisa para se tornar um magistrado, para se tornar um membro do Ministério Público e, no caso específico da nossa live de hoje, para se tornar delegado de polícia. Então, eu te digo o seguinte, hoje eu estou aqui com você para ajudar os nossos colegas a virarem Delta. Quem vê essa live, eu te garanto, vai sair com o pé na frente aí dos demais concorrentes para ser aprovado nesse concurso, em especial nesse que eu quero falar um pouco mais,
que é o concurso de delegado de polícia do estado do Paraná. Bora lá, então. Muito Então legal. vamos lá. Especificamente nesse concurso, e as dicas que eu vou te dar não são só para esses, mas esse em específico, até porque estamos com o edital aberto, né? O edital número 2 de 2020, aqui da Polícia Civil do Estado do Paraná. As inscrições se encerraram agora, na semana passada, né? Mas tem um número significativo de vagas. São 50 vagas abertas para o cargo de delegado de polícia e com uma remuneração inicial que me parece bastante interessante, algo quase próximo a 20 mil reais. Em épocas de pandemia, todo mundo em crise, ganhar quase 20 mil reais me parece ser um atrativo bastante promissor para essa carreira. Embora a gente saiba que a maioria dos que aqui querem esse concurso, na verdade, tem no sangue, na veia, um desiderado maior, que é o sonho, né, de integrar a força policial. E esses certamente vão fazer uma carreira muito bacana. Agora, voltando a falar do concurso específico de Delta Paraná, veja que a banca examinadora, a FUNPAR, ela não tem uma grande tradição, uma expressão nacional, por assim dizer, no tocante à realização de concursos públicos. Mas ela tem um perfil que para nós é muito interessante. Ela, diferente de outras bancas examinadoras, como você pega, por exemplo, a título o CESP, da Universidade de Brasília, que tem todo um viés específico de cobrança, que gosta de cobrar jurisprudência e coisa do gênero. A nossa banca, responsável pelo concurso do Delta Paraná, não. Muitas das questões, em especial na área do direito penal, são texto de lei. Então, aquele que consegue estudar objetivamente para essa prova tem uma chance muito grande de passar na primeira etapa. E é claro que no objetivo de auxiliar os colegas nessa finalidade, eu vou trazer algumas dicas da minha disciplina, que é o direito penal, né? Lembrando que o concurso, salvo engano, este em específico está composto de 6 etapas. Nós temos a prova objetiva, a prova discursiva, a prova de títulos, e aí vem aqueles exames aí que às vezes são a pedra no sapato de muita gente, né? Nós temos o exame de rigidez física, e amigo, vou te falar, tem muita gente que é barrado no exame de rigidez física, exame de força, de corrida. Eu confesso a você que sedentário do jeito que eu tô ultimamente, eu não passaria nesse. Eu não passaria de jeito nenhum nesse, tá bem? E aí depois tem o exame de aptidão física e de investigação de conduta, que daí é um pouquinho menos preocupante, né? Agora, tem um ponto em específico que diz respeito à prova objetiva e que acho que merece a nossa atenção, que é o seguinte, olha, são 100 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas. E aí o candidato vai ter um prazo de 5 horas para fazer essas 100 questões das matérias mais variadas. Nós temos direito administrativo, temos direito constitucional, direito civil, humanos, informática, que é também uma pedra no sapato de todos nós que somos da área do direito e vamos encarar com concurso público, né? Medicina legal, que hoje as faculdades, na grande maioria, sequer ofertam essa disciplina. Mas olha que legal, olha que legal. Penal, processo penal, legislação penal especial e criminologia. Se eu for juntar essas 4 grandes matérias, esse núcleo criminal, por assim dizer, então, direito penal, processo penal, legislação penal e criminologia, só nessa brincadeira são 50 questões da prova. 50 questões na prova. Ou seja, metade da prova é estritamente voltada para o núcleo penal. E vamos ser francos, quem vai encarar a prova de Delta tem que manjar muito de direito penal, muito de processo penal. Porque tem que se partir do seguinte pressuposto, que o teu concorrente, ele vai em busca de acertar 100% dessas questões. Então, às vezes, o camarada que deixou de acertar uma única questão de penal pode, infelizmente, não passar no concurso público. Vamos ser francos. Você pega, por exemplo, a questão da informática. São 5 questões de informática. Nossa, estou vendo vários amigos, vários colegas, ex-alunos aí participando da nossa live. Como são várias pessoas, eu não consigo ver rapidinho o nome de todos, mas de antemão já quero deixar um beijo, um abraço para todos aí que já tiveram contato comigo, seja nas aulas da faculdade, seja nos cursinhos, se sintam acolhidos aí na nossa live. Mas voltando para o assunto principal, você pega, por exemplo, a matéria de informática, são 5 questões. Amigo, existe uma chance muito grande de muita gente não acertar nenhuma.
Ou do camarada acertar uma, do camarada acertar duas. Se você acertou duas de informática, você já está na frente de um monte de gente. Se você gabaritar a informática, você está a 1000 passos na frente de todo mundo. Mas tem uma coisa que é certa. Não adianta você acertar 5 de informática e perder outras 5 de direito penal. Porque o teu concorrente não vai perder, repito, ele não vai perder nenhuma questão da disciplina de penal de processo. Legislação extravagante e criminologia. E aí eu gostaria até de aproveitar uma oportunidade, a oportunidade que a gente está aqui conversando. Alguns colegas vão lembrar, alguns colegas já foram meus alunos há muitos anos atrás, é melhor eu nem dizer há quanto tempo, mas é um período que eu ainda tinha cabelo, sabe? Mas enfim, em 2013, eu publiquei esse livrozinho aqui, ó. Direito Penal. Direito Penal para Delegado de Polícia, pela editora Aprovare. Deixa eu só confirmar, isso mesmo, 2013. Olha o tamanho. É um baguá de um livro, como dizem os colegas aqui na região sul, né? É um livro de direito penal material, no qual contemplo temas como teoria da norma, teoria do delito, teoria da pena e algumas dicas de parte especial. E um capítulo introdutório em que eu trago questões que são especialmente importantes para a atividade do delegado de polícia. Então eu lancei esse livro em 2013, porque eu estava dando aula em muito cursinho de preparação para concurso de delegado. Eu falei assim, pô, eu vou ajudar a galera, vou fazer esse livro. E o livro foi um sucesso. O livro foi um sucesso. Em coisa de 6 meses já tinha esgotado a primeira tiragem. A editora acabou fazendo mais uma. No ano seguinte esgotou também. Só que, obviamente, no direito penal a gente acaba tendo uma série de alterações legislativas, né? E aí eu não consegui nunca mais atualizar esse livro. Seja por conta da quantidade de aulas, seja em decorrência das atividades do escritório, né? Em especial em 2014 em diante, né? Com o advento da Operação Lava Jato, o meu escritório, nós atuamos em diversas das etapas da Operação Lava Jato. E aí, como são processos absolutamente complexos, acaba demandando um pouco de tempo. Razão pela qual eu acabei deixando de lado e nunca mais atualizei o livro. E a editora me cobrando, vai lá, professor, atualiza. A galera tá pedindo e eu sempre tentando me esquivar da editora. Chegou nesse começo de ano, a editora falou assim, ó, ultimato, tem que atualizar esse livro. E aí eu falei assim, tá, deixa comigo, eu vou fazer. E efetivamente atualizei, o livro tá atualizadíssimo. Versão 2020, recém-lançada pela editora. Só que, especialmente em decorrência dessa situação de pandemia, as empresas como um todo estão passando por dificuldades e as editoras não são diferentes, né? Então, nesse primeiro momento, a editora fez a opção de publicar o livro apenas na versão e-book, né? Na modalidade virtual. A modalidade física do livro, impressa, né? Elas vão acabar deixando um pouco mais para frente. Não sei se no final do ano ou no começo do ano que vem. O que possivelmente daí vai demandar uma nova atualização, mas não tem problema, a gente está lá para isso. Uma coisa é certa, essa versão que eles acabaram de lançar agora, nesse último mês, está devidamente atualizada a 2020, inclusive com os temas trazidos pelo pacote anticrime, que certamente vai ser um grande objeto de cobrança em todas as provas aí vindouras, tá bem? Então, aos amigos interessados, desde já faço o convite para que vocês deem uma verificada, deem uma analisada na obra. Eu não tenho aqui comigo nenhum link, nenhuma coisa, mas tenho certeza que o pessoal aí da editora, do próprio curso, né? Acho que do Cultivo já deve estar acompanhando aí a nossa live. Lá na nossa bio já tem o link, só clicar e escolher o link do teu livro, do e-book. Já tá lá. Show de bola, quiser olha acessar. Só. Perfeito. Agora uma pergunta que não quer calar. A editora prometeu para mim que ia dar um descontinho para quem estivesse acompanhando a nossa live. Você está sabendo de alguma coisa? Talvez venha novidade aí no final da live. A gente vai ter. Porque olha só, eu pedi para que pelo menos parte da obra fosse disponibilizada gratuitamente, né? Não a obra integral, até porque tem os direitos autorais, mas salvo engano, um capítulo inteiro dessa obra está disponibilizado para os colegas, que é o capítulo 1, que é exatamente a parte em que eu trabalho com algumas particularidades da atuação da polícia judiciária. Uma série de questões relevantes sobre a atividade policial, a persecução criminal e outras demais demandas aí, que inclusive vão ser objeto não apenas da tua prova, né? Mas também de uma série de
perspectivas na tua atuação prática, quando você virar delegado de polícia, o que faço votos aconteça com a maior brevidade possível, tá bem? Agora, feito o merchan, né? Feito o marketing, eu volto para o assunto principal, que é o concurso, os concursos de delegado, com ênfase no concurso de Delta Paraná. Eu gostaria de fazer um breve checklist, estou aqui com o edital na mão, dos principais temas que vão ser objeto de cobrança e sobre eles passar algumas dicas para os amigos, tá bem? Então vamos lá. Em primeiro lugar, e talvez uma das questões mais relevantes, em relação ao direito penal material propriamente dito. O edital ele fala de princípios do direito penal, aplicação da lei penal no tempo, no espaço, interpretação da lei penal, e aí ele vem com o tópico 5, infração penal, elementos de espécies, sujeito, tipicidade, traduzindo, teoria do delito, teoria da norma, daí ele conclui com erro de tipo, erro de proibição, imputabilidade, concurso de pessoas, e aí vem o item 12 e diz, Código Penal, parte geral e parte especial. Os editais, eles são incríveis, né? No final das contas, o edital está te dizendo o seguinte, irmão, estude tudo, porque vai cair tudo do direito penal, seja a parte geral do código, seja a parte especial. E não tem jeito. Por mais que tente se especificar as disciplinas que serão cobradas, não tem jeito. O edital pode cobrar qualquer tema do direito e do processo penal. Quando ele diz Código Penal, parte geral e parte especial, ele está autorizado, então, a cobrar princípios do direito penal, teoria da norma penal, e aí entra temas como conflito aparente de normas, combinação de leis penais, entra também temas como aplicação da lei penal no tempo, no espaço. Já vou te dar algumas dicas importantes desses tópicos. Segundo tópico, teoria do delito, conceito analítico de crime, crime enquanto um fato típico, jurídico, culpável, as várias excludentes do crime, está necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, erro de tipo, erro de proibição, sempre cai em concurso público, concurso de agentes, concurso de crimes, consumação tentativa, desistência, arrependimento, crime impossível, e ainda pode ser cobrado tópicos da teoria da pena. Não é comum nas provas de delegado caírem questões sobre teoria da pena, até porque elas são muito distantes da atuação prática do delegado. Agora, pergunta sobre teoria da norma e teoria do delito, barbaridade, isso cai sempre e vai cair em peso nessa prova. Além dos tópicos da parte especial, crimes em espécie, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes sexuais, são sempre cobrados nas provas de delegado. Hoje, meus amigos, eu gostaria de destacar aquilo que eu acho que pode ser objeto de cobrança na prova de penal, que é a minha disciplina. Processo penal não é muito diferente. Veja que o edital prevê inquérito policial, ação penal, jurisdição competência, processos incidentes, prova processual, atores processuais, prisão-liberdade, decisões, recursos e ainda fala de execução penal. Ou seja, o arcabouço de conteúdos do processo penal também é absurdamente elevado. Criminologia. Você pega criminologia, conceito de criminologia, objeto da criminologia, as escolas criminológicas, discursos abolicionistas, direito penal mínimo, tolerância zero. Veja que o conteúdo também de criminologia é absurdo, é gigantesco. Agora, para coroar a legislação penal especial, decidiu, professor, que tipo de lei que pode cair? O edital prevê 25 leis. E o que é pior, uma delas em específico é absurdamente nova. Ainda está sendo objeto de grandes discussões, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que é o famoso pacote, ou se preferir, a lei anticrime. Lei 13.964 de 2019 e que só entrou em vigor agora em janeiro de 2020. E se você pega só o pacote anticrime, você vai ver que o pacote anticrime modificou temas do direito penal, temas do processo penal, da lei de execução penal, da lei de crimes hediondos, da lei de drogas, da lei de armas, da lei de lavagem de capitais. Então, meus amigos, nem de perto com o objetivo de causar qualquer tipo de desespero para quem estuda, mas o arcabouço de conteúdos que podem ser cobrados na tua prova só deste núcleo criminal, por assim dizer, é gigantesco. Mas vamos lembrar,
é metade da tua prova. Então você tem que dar uma atenção especial, não tem jeito. E aí eu quero fazer uma proposta para os amigos na seguinte linha. Até porque o nosso tempo é curto. Então, neste nosso encontro, nesta nossa live, eu apenas faria uma breve pontuação dos temas que eu acho que o estudante, que o candidato tem que dar um pouco mais de ênfase nos teus estudos pessoais. E desde já quero te advertir que, sem sombra de dúvidas, o grande mote de cobrança nesta prova, em específico de Delta Paraná, vão ser os temas do pacote anticrime. Lembra que eu te falei que o pacote anticrime modificou uma série de leis penais especiais, Código Penal, Código de Processo Penal. Só que tem um detalhe. Muitos dos temas do pacote anticrime ainda são absurdamente nebulosos, polêmicos. E aí vale lembrar que a banca examinadora que vai fazer esta prova de Delta Paraná, a banca examinadora ela tem um perfil mais objetivo, em especial na prova de primeira etapa. Então a tendência é que ela cobre muito texto de lei, deixando de lado as questões mais polêmicas, mas ainda assim cobrando o que é texto de lei sobre o pacote anticrime. Então, volto ao meu discurso originário. Eu acho que os colegas têm que dar uma atenção especial para aquilo que foi objeto de alteração do pacote anticrime. E se eu tivesse que falar só do pacote anticrime, eu precisaria de uma live de 3 noites seguidas. O que não dá. E aí vem a minha proposta para os amigos. Na segunda-feira subsequente, nós estamos dia 8, então seria dia 15, salvo engano? Dia 15? Isso, dia 15. Pós-feriado, pós-dia dos namorados, dá para você curtir o namorado, dá para curtir a namorada, descansar um pouco e tá firme e forte no dia 15, porque eu vou fazer uma nova live, só que daí a gente vai fazer no YouTube, depois a gente manda, amanhã mesmo a gente manda as informações mais precisas. Um aulão especial sobre o tema pacote anticrime. E aí a gente só vai falar de pacote anticrime, a gente não vai falar de nada mais para além desta nova lei. A lei 13.964 de 2019. Daí a gente fala das alterações do Código Penal, do Código de Processo Penal, da Lei de Execução e tudo mais. E por que no dia 15, professor Lebre? Porque no dia 15 eu vou lançar meu livro sobre o tema pacote anticrime, tá bem? Então, dia 15, nós vamos fazer o lançamento do meu livro, obviamente edição 2020, o pacote anticrime veio agora. O livro tá no forno, tá a coisa mais linda do universo. E nesse livro eu transpasso por cada uma das alterações que a lei anticrime trouxe para o Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, e trago também um quadro comparativo bem legal de como é que era a lei antiga e de como é que está a lei nova, tá bem? Então esse livro tá maravilhoso, tá muito bacana. E olha que eu já escrevi bastante livro e esse em específico, putz, me deixou cheio de orgulho. Então a gente faz daí no dia 15 uma super live sobre o pacote anticrime, na qual daí eu faço o lançamento do meu livro. E, putz, eu não sei se eu podia falar isso, a editora vai me matar pra caramba, mas na dúvida eu vou falar, tá? Daí qualquer coisa a gente recorta essa parte aí da live e ninguém vai saber que eu falei. Então, ó, respondendo a pergunta do meu amigo aqui, ó, Elisandro. O Elisandro já foi meu aluno na pós-graduação, salvo engano. Advogado criminal também, um advogado combativo. Uma vez encontrei ele em Porto Alegre, fui fazer uma sustentação no TRF4. Desde já, então, deixo um abraço aqui pro amigo. Perguntou se vai ter sorteio de algum. Então, meu amigo, o que eu não deveria falar, mas vou falar é exatamente isso. Também em decorrência aí dessa pandemia, a editora optou por fazer o lançamento do meu livro de pacote anticrime só no final do ano. E aí eu chorei, porque eu queria lançar agora. E aí a gente combinou que a gente vai lançar uma versão também, por enquanto, só virtual, tá bem? Só em e-book. E aí a gente estava deliberando uma série de questões administrativas. E tanto eu quanto a editora achei isso muito legal. Deixo um abraço até para todos os colegas da editora. Nós chegamos à conclusão que a gente vai dar esse livro de graça. Uau! Este livro, Pacote Anticrime, vai ser free para os amigos,
pelo menos no dia do lançamento, que vai ser segunda-feira que vem. Daí depois eu já não garanto mais Então, nada, o pessoal tá? não pode Mas então, ó, perder a live, hein? O pessoal não pode perder é a live por informação, nada. informação aí de primeira mão, quem tinha saindo do forno. Então, segunda-feira, a editora vai liberar para quem quiser baixar gratuitamente esse livro, Pacote Anticrime, vai poder baixar ele, tá bem? Na versão e-book. E aí eu sugeri, e a editora topou, abraçou na hora, achei isso o máximo. Quem quiser, não vai ser compulsório, mas quem quiser fazer algum tipo de contribuição, a gente vai arrecadar fundos para comprar EPIs, né? Equipamentos de proteção, para fazer doação para os hospitais aqui da nossa região que estão focados no combate a essa pandemia de coronavírus. Cara, não tem forma mais maravilhosa de enfrentar uma pandemia do que ajudando aqueles que mais precisam, né? Então, a editora ela vai ofertar gratuito o livro. Quem quiser contribuir com qualquer valor, seja R$ 1, R$ 5, R$ 1 milhão se quiser, pode doar, mas qualquer valor vai ser devidamente contabilizado pela editora e aí com o que a gente conseguir arrecadar, a gente vai comprar esses equipamentos e fazer doação. Tudo a gente vai tentar filmar para depois mostrar para os colegas que ajudaram. Eu já conversei com vários amigos meus, magistrados, promotores, advogados, professores. A galera vai estar em peso lá nesta live. Inclusive, eu vou tentar chamar alguns deles para também trocar algumas ideias com a gente. Então, não percam. Dia 15 vai ser muito maneiro. Não percam mesmo, tá bem? Dito isso, volto ao assunto central. Professor Lebre, o que você acha importante? Eu vou fazer a prova para o concurso de delegado Polícia Civil do Estado do Paraná. E eu quero saber da tua disciplina de Direito Penal. O que você acha importante eu estudar? Vamos fazer junto esse checklist, galera? Quem está me acompanhando, então vamos lá. Se tiver com o edital na mão, se não tiver, fica tranquilo. Direito Penal, parte geral. Primeiro tópico importante chama-se Teoria da Norma. Teoria da norma é a porta de entrada do direito penal. É o tema primário, primeiro tema de trabalho do direito penal. É ali que eu falo de princípios do direito penal. É ali que eu falo de aplicação da lei penal no tempo, no espaço, interpretação da lei penal, aplicação da lei penal no tempo, aplicação da lei penal no espaço. É ali que eu falo de conflito aprende de normas, combinação de leis penais, contagem de prazos, frações não computáveis. É um universo gigantesco de temas. Os artigos referentes a esse tópico seriam os artigos 1º, em especial o artigo 1º até o artigo 10º do Código Penal. Então você já fica aí com uma referência legislativa. Primeiro tópico de trabalho, teoria da norma, artigos 1º até o artigo 10º do Código Penal. De todos esses temas eu quero destacar 2. Um deles é sempre objeto de estudo, você tem que saber de cor e salteado, até porque é texto de lei. O primeiro deles chama-se aplicação da lei penal. O operador do direito tem que saber como aplicar a lei penal em 2 frentes, no tempo e no espaço. Os artigos 2º até o artigo 7º do Código Penal vão falar só sobre isso, a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Eu tenho regras, eu tenho exceções, e deste universo de conteúdos, eu gostaria de trazer uma dica especial para os amigos. Então, presta atenção que é dica de ouro. Essa dica está na súmula 711 do STF. Então, primeira dica importante para quem vai encarar Delta Paraná. Atenção para a súmula 711 do STF. Porque ela fala sobre a aplicação da lei penal no tempo nos casos de crimes continuados e crimes permanentes. Por exemplo, um sequestro, um crime permanente. Enquanto a vítima está em cativeiro, o crime está acontecendo. Digamos que nesse intervalo de tempo tenha ocorrido uma sucessão de leis penais no tempo. E aí surge a dúvida: qual lei eu vou aplicar? A resposta é dada pela súmula 711 do STF, que diz que tem que aplicar a última das leis, ou seja, a lei que estava em vigor quando cessou a permanência. Trata-se de uma grande pegadinha de provas. Porque se eu for ler a súmula na sua literalidade, não é bem isso que ela diz. Todavia, a interpretação que o STF faz sobre essa súmula segue nesse sentido. Sucessão de leis penais no tempo,
em crimes continuados ou permanentes, então eu tenho que aplicar a última das leis, aquela que estava em vigor quando cessou a permanência. Isso é imprescindível para a compreensão do tema. E, como eu disse, faz parte da súmula 711. Por ser uma pegadinha, peço para que os colegas fiquem de olho nessa situação, tá bem? Uma segunda questão importante diz respeito ao tema conflito aparente de normas. Conflito aparente de normas. Em alguns casos, parece que vai incidir mais de uma lei penal. Mas, no final das contas, se eu incidir mais de uma lei penal para o mesmo caso, eu estarei incorrendo numa indesejada situação de bis in idem, ou seja, de dupla punição. E ninguém pode ser duplamente punido por um mesmo fato. Um exemplo para ficar bem claro. Digamos que o sujeito invada o domicílio de alguém para furtar alguma coisa de lá de dentro. Eu quero furtar a tua televisão, porque eu sei que a tua televisão é bem melhor que a minha, e aí para isso eu invado o teu domicílio. Num caso como esse, eu vou ter que responder por furto e por invasão de domicílio? Obviamente que não. Porque a invasão de domicílio ela foi apenas um meio para alcançar um fim maior. O fim maior, o crime de furto, ele absorve o crime que lhe é pressuposto. Estamos diante de uma hipótese chamada de princípio da absorção, também conhecida como princípio da consunção. E trata de um tema intimamente ligado à dica que eu acabei de te dar. Conflito aparente de normas. Uma das formas de se resolver o conflito aparente de normas é através desse expediente, né? O princípio da absorção, que diz que o crime fim absorve o crime meio. Isso cai direto em prova. Então tem que dar uma atenção especial a esse tema. Perfeito? E uma terceira e última dica dentro desse tópico, embora eu tenha falado só que eu daria apenas duas dicas, então segue mais uma a título de complementação, ainda falando do tema teoria da norma, uma terceira e última dica, que é um tema que sempre cai em prova de concurso para delegado, que é o tema combinação de leis penais no crime de tráfico de drogas. Vale lembrar que a antiga lei de drogas é da década de 70. A lei é o número, a lei 6368 de 76, a antiga lei de drogas. Ela não trazia nenhuma espécie de minorante da pena para o traficante de drogas primário, de bons antecedentes, que não integrasse uma organização criminosa. Só que a nova lei de drogas, que é de 2006, uns 1343 de 2006, a nova lei traz essa minorante. E aí surge a dúvida. Para os casos antigos, eu posso ou não posso aplicar essa minorante? Porque, afinal de contas, ela é uma novatio legis in melius. Então eu posso, mas espera lá. A pena prevista na lei antiga era diferente da pena prevista na lei nova. Para eu poder aplicar essa minorante, eu teria que fazer uma combinação de leis penais. E aí vem a dica que eu quero te dar. Como é que a jurisprudência das cortes pátrias reflete esse tema, compreende esse tema? Pode ou não pode ter essa combinação de leis penais? A doutrina diverge nesse tocante. Se esse tópico for cobrado numa prova, obviamente o que o examinador quer saber é a visão das cortes superiores acerca deste tema. E aí eu gostaria de indicar mais uma súmula, que é a súmula 501 do STJ. Então o STJ ele já pacificou a questão, dizendo que não pode combinação de leis penais, ainda que seja favorável ao réu. Obviamente, uma combinação de leis penais seria benéfica para o acusado. Se eu estivesse fazendo, por exemplo, uma prova de concurso de defensoria pública, obviamente eu teria que raciocinar desta forma. Mas como é uma prova de delegado, o que o examinador quer saber é só uma coisa. Como é que pensa o STJ? E o STJ já disse, não pode combinação de leis penais. E eu até vi aqui uma colega, a Raíssa, falou perfeitamente. A resposta é essa mesmo. Ou eu aplico a lei velha como um todo, ou a lei nova como um todo. Não dá para fazer o meio termo. Perfeito. Quem diz isso, então, é a súmula 501 do STJ. E aqui fica mais uma dica para quem vai encarar essa prova de Delta Paraná. Ó, te dei 3 dicas de ouro sobre o tema teoria da norma. Aplicação da lei penal no tempo em relação a crimes continuados e permanentes, súmula 711. Segunda dica, princípio da absorção,
que é uma das formas de resolver o conflito aparente de normas. E uma terceira dica sobre combinação de leis penais no crime de tráfico, súmula 501 do STJ. Foco nessas dicas que eu te garanto, uma delas vai cair na tua prova. Te garanto. Agora, dando um passo a mais, falando um pouco sobre teoria do delito. Aí é um problema. Porque o conteúdo da teoria do delito é gigantesco. E é imprescindível compreender cada uma das particularidades desse tema para que você possa resolver qualquer pergunta de direito penal. Então tem que relembrar tudo o que diz respeito sobre o tema tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Você tem que saber tudo. Desses tópicos eu gostaria de dar algumas dicas diretas e objetivas. Não vou nem tecer explicação. É só dica pontual para você fazer isso nos teus estudos particulares. Vamos lá? Em primeiro lugar, ênfase para o tema crimes comissivos e crimes omissivos. Obviamente, as perguntas seriam preponderantemente sobre os crimes omissivos, aquele em que o sujeito é punido por uma abstenção. Ele tem o dever de agir e se abstém. Foco neles. Uma segunda dica bastante importante diz respeito a um tema que está intimamente ligado ao tópico do nexo causal. Anote aí, segunda dica sobre teoria do delito. Tema com causas. É um tema que cai bastante em prova, é um tema chato de trabalhar. O examinador de prova sabe disso e aí cobra para derrubar uma galera. Com causas. Atenção para esse tema. Ademais, dolo e culpa. Dolo e culpa é tema imprescindível para a compreensão do direito penal. Então tem que dar uma atenção a esse tópico, não tem jeito. Além disso, excludentes da antijuridicidade, ou seja, as causas de exclusão da ilicitude. Lá do artigo 23 do Código Penal, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito e também uma causa supralegal, que é o consentimento do ofendido. Causas de exclusão da ilicitude. Sempre tem pelo menos uma pergunta sobre esse tema. E por fim, sobre o tema da culpabilidade, você tem que lembrar quais são os elementos da culpabilidade e as suas causas de exclusão. Elementos da culpabilidade: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Você tem que lembrar o que cada um deles quer dizer e o que pode afastar cada um desses elementos. Menoridade, doença mental, desenvolvimento mental incompleto, as hipóteses de embriaguez completa e acidental, erro de proibição, coação moral irresistível, obediência hierárquica. Amigo, é fácil, porque está tudo no código. Artigos 21 até 28 do Código Penal, você mata esse tópico sobre culpabilidade. Com base nisso, aí a gente pode dar um passo a mais e trazer dicas sobre, digamos assim, temas complementares. Ainda falando de teoria do delito, eu diria aos colegas que tem mais 3 temas complementares e que também são objeto constantemente de pergunta na prova. Repito, são temas que estão contidos na teoria do delito e que vêm exatamente para complementar assuntos relacionados a esse tema. São os seguintes temas: caminho do crime. Lembra do caminho do crime? Atos de cogitação, preparação, execução, exaurimento. Os artigos são os artigos 14 a 17 do Código Penal. Caminho do crime, 14 a 17 do Código Penal. É ali que está a consumação, tentativa, desistência, arrependimento e o crime impossível. Tem que ficar de olho nisso. Ademais, concurso de agentes. É o tópico que você fala de autoria, coautoria, participação. E, amigo, é 2 artigos do Código. Artigos 29 e 30 do Código Penal. Só isso. Concurso de agentes, artigo 29 e 30. E um terceiro tópico complementar, aí sim, concurso de crimes. Faço referência daí aos artigos 69 a 71 do Código Penal. 69 a 71 do Código Penal, que fala do tema concurso de crimes, concurso material, concurso formal e crime continuado. Despenca em prova e o colega não pode deixar de ver cada uma dessas temáticas. Meus amigos, a título de dicas da parte geral, era o que continha.
E aí eu quero te lembrar que alguns desses temas, repito, foram objeto de significativa alteração por meio do pacote anticrime. Então, acenda um alerta. Porque esses temas do Código Penal que foram alterados pelo pacote anticrime têm uma possibilidade muito grande de ser cobrado na tua prova. Por exemplo, o artigo 25, parágrafo único do Código Penal, que traz uma nova cláusula para a legítima defesa. O agente de polícia que se vê diante, por exemplo, de uma hipótese de sequestro, onde tem vítima com... a vítima refém está sob ameaça de sua vida. O agente de polícia que abate o sequestrador responde por processo criminal ou estaria amparado pela legítima defesa? Essa é uma discussão que foi trazida agora pelo pacote anticrime. E como eu te disse, nós vamos debater em minúcias na nossa live da quinta-feira que vem. Vai ser muito legal, cara. Não dá para perder por nada. Da parte especial do código, puxa vida. Aí o arcabouço de temas é gigantesco. No tocante à parte especial do código, sempre tem alguma pergunta que envolve, pelo menos uma que envolve crime contra a pessoa, ou é um caso de homicídio, ou é um caso de infanticídio, ou é um caso de aborto. Então tem que ficar de olho nisso. Crimes contra a pessoa. Trata de um tema muito caro para as provas de delegado. Até porque, meu amigo, você pode ser o delegado responsável pela delegacia de homicídio. Então você tem que saber as particularidades desse tema. Outro tema que sempre é cobrado, crimes contra o patrimônio. E aí vale lembrar, nós tivemos alterações importantes também do pacote anticrime no tocante aos crimes contra o patrimônio. Você pega, por exemplo, o crime de roubo, aquela questão da majorante da arma de fogo, arma branca. Isso daí foi alterado pelo pacote anticrime. Vai cair com certeza na prova. Ou então no crime de estelionato, cuja ação penal era pública incondicionada e agora se tornou pública condicionada. A chance de cair é gigante. Tem que ficar de olho nisso. Então, na parte especial do código, eu acredito que a tua ênfase tem que ficar originariamente nos crimes contra a vida, entre os crimes contra a pessoa, crimes contra a vida, crimes patrimoniais todos e crimes sexuais. Também cai muita pergunta sobre crimes sexuais. Estupro, assédio sexual, estupro de vulnerável. São temas muito recorrentes nas provas de concurso para delegado de polícia. Então, aquele que se prepara para essa prova tem que dar uma atenção para esses crimes. Só que agora tem uma novidade. Que são os crimes contra a administração pública. Ou seja, lá o finalzinho do Código Penal. Esses crimes quase nunca eram cobrados em prova de concurso público. Concurso nenhum. Inclusive nos de delegado. Era raríssimo ver perguntas sobre esse tema. E agora não. Porque hoje o grande mote de atuação das autoridades, seja no âmbito da Polícia Federal, seja no âmbito da Polícia Civil, são esses delitos. Delitos econômicos, lavagem de capitais, crime organizado. Isso está caindo, está chovendo em prova perguntas sobre esse tema. E, obviamente, sobre os crimes contra a administração pública. Corrupção, peculato, concussão, eu te garanto. Valendo o que você quiser. Vai cair uma pergunta relacionada ao tema crime contra a administração pública. Pode ser uma pergunta, por exemplo, sobre o princípio da insignificância. Uma única pergunta que envolve parte geral e parte especial. E aí vai lembrar que nós temos até agora a súmula do STJ dizendo que não pode aplicar o princípio da insignificância para crimes contra a administração pública. Então é um tema quente para ser cobrado. E eu peço para os amigos que deem a devida atenção a esse tópico da parte especial, ok? Sobre legislação penal especial, sempre cai alguma coisa, direto ou indiretamente, sobre lei de drogas e sobre crimes hediondos. Lembrando que os dois temas foram alterados também pelo pacote anticrime. Um outro tema que eu tenho certeza que vai ser cobrado, a nova lei de abuso de autoridade. É um tema novo, a lei é do ano passado, tem uma série de polêmicas sobre elas, mas também tem algumas cláusulas que são puramente objetivas, e elas podem ser objeto de cobrança. Agora, um tema que com certeza vai ser cobrado é Estatuto do Desarmamento, por alguns motivos em especial. Em primeiro lugar, porque é inerente à atuação do próprio delegado, da própria autoridade policial, a questão das armas. Ademais, ao longo do ano passado, 2019, nós tivemos uma série de alteração nos decretos
que complementam o Estatuto do Desarmamento. Veja que o Estatuto do Desarmamento ele propugnou lá em 2003 por uma política de redução de armas. E no ano passado, a gente teve uma série de decretos presidenciais que acabaram ampliando a possibilidade de acesso à arma de fogo, abrandando algumas condutas e recrudescendo algumas outras. Essas constantes alterações que foram reiteradas nesse ano com o advento do pacote anticrime, certamente vão ser objeto de cobrança na prova do concurso de delegado. Então, Estatuto do Desarmamento é um tema que você tem que dar uma atenção especial. Não tem jeito, não tem jeito, tá bem? Ainda falando sobre legislação especial, vez ou outra cair perguntas sobre crimes de trânsito e sobre a lei de violência doméstica e familiar contra a mulher, a famosa Lei Maria da Penha. Então, obviamente, os colegas também têm que dar uma atenção a esse tema. Outro tópico, e aí a última dica que eu vou passar para os amigos, ainda falando sobre a legislação especial, é a Lei 12.850 de 2013, a lei que fala sobre organizações criminosas. Lá também, além de tipificar o crime organizado, a Lei 12.850 de 2013, ela fala sobre infiltração de agentes, ela fala sobre colaboração premiada, e esses temas também foram alterados pelo pacote anticrime, ou seja, é a faca e o queijo na mão para o examinador cobrar perguntas sobre o tema. Traz de tema importante, em especial para quem atua na atividade policial e que foi recentemente alterado por lei, possibilidade de cobrança na tua prova, como eu disse, ela é gigantesca. Então, fazendo uma breve leitura do edital e das principais questões de direito penal, o arcabouço de temas para os quais eu gostaria que os meus alunos dessem uma atenção especial são esses, que aqui acabei de delimitar. Marcelo, a gente pode abrir para perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. E aí você responde. Claro, estou à disposição. Tem uma pessoa que perguntou se a prova do Paraná, a data da prova pode ser alterada. Pode. A gente ainda não tem nenhum tipo de confirmação se vai ser ou não vai ser. Nós temos uma data previamente delimitada, né? Prova objetiva, dia 26 de julho de 2020, mas a qualquer momento, obviamente, pode ter algum tipo de alteração. Nós estamos vivendo esse momento aí absolutamente conturbado, então a gente não tem segurança nenhuma de que a prova efetivamente vai acontecer nessa data. Veja só a título de exemplo. O CNJ, na semana passada, liberou as audiências presenciais a partir de agora. Então, por enquanto, as audiências estavam sendo apenas virtuais ou adiadas. E agora o CNJ franqueou para que os tribunais dos estados e os tribunais regionais federais possam fazer audiências presenciais se assim eles desejarem, não é obrigatório. O TJ do Paraná, por exemplo, hoje mesmo se reuniu para dizer que pelo menos até 15 de julho eles vão segurar, não vai ter a audiência presencial. Você veja que essa decisão do TJ de hoje, agora de tarde, pode influenciar a banca examinadora, a comissão do concurso de delegado, né? Bom, já que não temos certeza se vai ser novamente postergado eventuais datas, vamos segurar a data da prova? Pode ser. Agora, uma coisa é certa. Eu já me preparia para a data do dia 26. Não deixaria mais para frente, não. Certo. Gente, o pessoal que está aí, queria convidar também vocês assistirem o curso do Marcelo lá no nosso YouTube da Cultive, tá? Se eu não me engano, tem 4 aulas dele lá. Então, quem não assistiu, não teve a possibilidade aí, é só se inscrever lá no nosso canal, que tem todas as aulas completas de pacote anticrime, também tem, né, Marcelo? Eu sei que eu gravei uma de lavagem de capitais para a Cultive, ficou legal também. E outra coisa, o livro que você renovou, o primeiro livro que você mostrou na live, como é que ele chama? É o Direito Penal para Delegado. Mesmo. Só que a capa mudou. A capa mudou, mas esse aqui é o de 2013.
Mas esse aqui tá novinho, Certo. reeditado. Então, o link de um capítulo tá lá na nossa bio. E quem baixar esse link hoje, esse capítulo hoje, no dia da pré-estreia, vai ter até 70% de desconto, tá? No restante do Show de bola. livro. Show de bola. Então, o livro de delegado, eu não sei qual é o valor dele, mas então tem o primeiro capítulo disponibilizado para todos os Sim, colegas. lá na nossa bio já tá lá E quem quiser acessar e quem baixar ah, hoje, depois vai receber um cupom de desconto para comprar o resto do livro com até 70% de desconto. pô, Beleza? show de bola. Perfeito, perfeito. E o outro é no dia 15, né? Que você vai divulgar e ele vai estar disponível gratuitamente. Quem quiser Isso. ajudar também Esse, por na live do enquanto, dia 15. E, pessoal, a live do é dia isso aí. 15 também, ela vai acontecer no YouTube, beleza? Show de bola. Então é isso. Se ninguém tem mais nada para perguntar, o livro Delegado de Polícia é gratuito? É esse último que você falou, né? Não, o delegado, então, ele vai ser o primeiro capítulo disponibilizado gratuitamente, e aí tem esse cupom de desconto da editora aí para quem baixar o primeiro capítulo. Mas o de delegado não é gratuito. O que a gente vai fazer gratuito é o livro Pacote Anticrime. Mas a princípio, ó, atenção, ele só vai ser gratuito no dia do Isso. lançamento, que vai ser nessa live do dia 15. Depois ele vai ser cobrado também. E pelo que eu vi, o valor vai ser salgadinho lá para frente. Então tem que Aproveita. aproveitar no dia 15 e baixar mesmo. Ó, a Raíssa está perguntando, na prova discursiva pode cair o acordo de não persecução penal? Persecução penal. Pode, a princípio pode sim. Porque, veja, o edital, quando ele disciplina os conteúdos do processo penal, ele fala assim, ó, inquérito policial, ação penal, ação civil, jurisdição e vai embora. Ou seja, ele segue exatamente a ordem dos temas do Código de Processo Penal. Com o advento do pacote de crime, o acordo de não persecução criminal foi incluído exatamente dentro desse capítulo. Então, o artigo 28, letra A do CPP, pode sim. Claro que tem uma série de polêmicas sobre esse tema. A prova dificilmente cobraria um desses tópicos movediços que a jurisprudência ainda vai se manifestar. Mas aquilo que está expressamente firmado na lei, eu tenho certeza que pode ser sim. Inclusive, é uma boa dica, é um bom tema para ser cobrado a título de questão discursiva na segunda etapa do concurso. Pode sim. Boa. O Alexandre está perguntando. Ele viu alguns simulados que, quando cobravam lei de abuso de autoridade, não traziam nada sobre o dolo específico, ficando clara a tipificação. Mesmo faltando o dolo especial, considera correta? Boa pergunta, amigo. Veja só, uma das várias discussões que foi e está sendo já travada também no seio da jurisprudência, porque agora começou a vir algumas decisões sobre o tema, né? Por que não tinha antes? Acabar Porque nossa a lei live antiga em de abuso... menos de 2 minutos. Rapidão, então. A lei antiga, ela não trazia esse problema, mas a nova lei, que é de 2019, 13.869, trouxe. Ela deixou em aberto. E por ter deixado em aberto, a doutrina tem divergido. Se basta o dolo geral, né, a vontade de abusar, ou é necessário algum especial fim do agente. O que eu tenho visto segue no sentido de que basta o dolo geral. Acho que dificilmente isso seria cobrado numa prova objetiva, dada a polêmica, mas tem prevalecido o dolo geral. É claro que só a jurisprudência das cortes superiores é que vão poder pacificar esse tema. Beleza, então, galera, muito obrigada, professor. Muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui no nosso Instagram. Espero que se propague muito mais essas lives e chegue aí para cada vez mais pessoas. Show de bola. Obrigado a vocês pelo convite, viu? Um grande abraço abraço. para todo mundo. Obrigada a todo mundo que acompanhou aí e até a próxima. Tchau, gente. Boa noite aí para todo mundo.